Uma coisa é poder ter a escritura e poder interpretá-la corretamente. Aplicá-la à vida de alguém é outra bem diferente. A Bíblia é um livro bastante prático que nos ajuda a formar o caráter divino. Um dos maiores traços do caráter é a convicção ou a persuasão de que quando uma coisa é verdade, podemos construir nossa vida sobre ela. Durante a segunda metade do século XVII, o pastor John Bunyan passou 12 anos da sua vida aqui, na prisão de Bedford, Inglaterra, não muito longe de onde ele nasceu. Bunyan atendeu ao chamado de Deus para ser pregador. Mesmo isso sendo contra a autoridade da igreja, John Bunyan estava disposto a ser preso por pregar a palavra de Deus, porque ele tinha convicção de que era a verdade. Enquanto estava na prisão, John Bunyan tirava sua força de Deus e encontrou inspiração para escrever mais de 60 livros, incluindo o tão conhecido O Peregrino. Essa alegoria espiritual tem tocado corações de milhões de pessoas e foi impresso mais vezes na língua inglesa do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. John Bunyan foi realmente um inovador em relação ao que escreveu e à literatura que produziu. O livro estava apenas começando a ser conhecido na Inglaterra, onde havia uma história, onde havia personagens. Então achamos isso muito comum hoje, mas foi muito inovador naquela época. Colocar sua escrita, sua história sobre como se tornar um cristão, como enfrentar um conflito espiritual em forma de história, foi uma inovação em si. A segunda coisa que ele fez foi usar as alegorias, que é usar histórias, linguagem metafórica para representar a realidade. E isso despertou a imaginação das pessoas. Elas adoraram a abordagem alegórica. Então, ao invés de combater a igreja, John Bunyan decidiu, de maneira positiva e proativa, comunicar o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira muito peculiar. Eu acredito que Bunyan era um escritor especial porque tinha uma habilidade peculiar de se comunicar com as pessoas. Parte disso vem de sua própria vida e criação. Ele era funileiro, era um homem que trabalhava com as mãos, mas tinha o grande dom da comunicação. E, aliás, é contada uma história sobre John Bunyan por um homem chamado John Owen. John Owen é considerado o maior teólogo que a Inglaterra já produziu. Um dia, houve uma conversa entre John Owen e um outro homem. E John Owen disse essas palavras: eu aprendi mais com o funileiro, a profissão de John Bunyan, do que com qualquer outro teólogo, devido à sua habilidade de se comunicar. Quando Bunyan subia no púlpito, que era o que mais gostava de fazer, ele dizia que se eu puder influenciar um homem individualmente falando, então posso influenciar muitas pessoas do modo geral. Ele adorava as grandes reuniões, mas quando ele falava com a própria vida, demonstrando pura verdade. Deus agia em seu coração de tal maneira que o pecado era tão sensível para ele que, quando ele falava, a sensibilidade do pecado era experimentada por todas as pessoas. Então, à medida que ouviam, tinham a convicção do Espírito Santo, simplesmente por terem ouvido o homem que veio, que se apresentava com a própria convicção do Espírito e reagiam positivamente. Mas a peculiaridade de John Bunyan é que ele não estudou para ser pregador. Ele entrou para o exército aos 16 anos de idade. E quando saiu do exército, ele simplesmente assumiu os negócios de seu pai, que era fazer bules e panelas, e os consertar, o que era trabalho de um funileiro. As escrituras realmente causaram um impacto na vida de Bunyan como pessoa antes que ele a divulgasse aos outros. John Bunyan passou por um período de grande provação espiritual e angústia antes de descobrir a fé em Jesus Cristo. Quando Bunyan escrevia, ele o fazia por experiência própria, coisas pelas quais ele mesmo havia passado. Então isso nos dá a profundidade e a autenticidade que ninguém mais poderia duplicar, a não ser que tenha passado por essa experiência na época de Bunyan. E Bunyan viveu no século XVII. Muita coisa aconteceu na Inglaterra naquela época. Houve uma guerra civil, Oliver Cromwell tinha sido protetor, ele morreu e houve um chamado para trazer de volta Carlos.
Carlos II, para ser o rei da Inglaterra. E quando Carlos voltou, ele prometeu que daria liberdade religiosa a todos. Infelizmente, não foi o que aconteceu. E ele colocou sobre o povo inglês, ele colocou uma lei sobre o povo inglês chamada de Lei da Uniformidade. E, em outras palavras, havia apenas uma igreja agora na Inglaterra, era a Igreja Nacional, o que chamamos de Igreja Anglicana, e você tinha que assistir aos cultos lá. Você tinha que obedecer a tudo o que os líderes diziam. Não tinha liberdade de pregar ou ensinar a palavra de Deus. Depois da conversão de Bunyan, ele ouviu um chamado para ser pregador, e era um bom pregador. E, infelizmente, ele ia totalmente contra a lei da uniformidade. O grande crime de Bunyan foi que a Igreja da Inglaterra queria que ele assinasse uma espécie de licença dizendo que ele estava autorizado pela Igreja para proclamar e pregar a palavra de Deus. Mas Bunyan tinha a convicção de que o chamado para pregar vinha de Deus. E o poder da licença e o poder de controlar. E se ele assinasse a licença, estaria, na verdade, dando à igreja o controle sobre a pregação da palavra de Deus. Literalmente, nós voltamos a isso como fizemos com Lutero. Sola Escritura. Com Bunyan, somente a Escritura é a autoridade. Não se pode colocar nenhuma outra autoridade além dela. E por isso John Bunyan passou mais de 12 anos na prisão. Mas esses anos não foram desperdiçados, pois foram nesses anos de prisão que saiu O Peregrino e outras obras tão impressionantes como essa, não tão famosas, mas igualmente impressionantes. Então John Bunyan, com uma família de 4 crianças pequenas e a esposa, estava disposto a enfrentar 12 longos anos na prisão por consciência. Isso expressa sua convicção. O legado que John Bunyan deixou em seus mais de 60 livros tocou a vida de milhões de pessoas. Talvez 4 de seus livros em especial compõem seus melhores trabalhos. Ele começou a escrever O Peregrino enquanto estava na prisão, e o livro que temos em nossa coleção é uma 3ª edição. A primeira edição ficou pronta em 1678 e apenas um ano depois já estava na 3ª edição. O Peregrino é um livro em inglês que foi impresso mais do que qualquer outro livro na história da língua inglesa, exceto pela Bíblia. E chegou aos dias de hoje ainda como um livro muito popular. Ele tem sido um fenômeno através dos séculos, e estamos falando do século XVII, em que foi escrito. E desde aquela época ele continuou popular, continuou nos hit parades da literatura através do cristianismo. Então, mesmo hoje, ao entrarmos no século XXI, O Peregrino é ainda um trabalho bastante reverenciado. Quando ele foi preso pela segunda vez, ele também escreveu um livro que sempre calou profundo nas almas que estivessem vivendo em conflito na vida. Ele escreveu o livro A Guerra Santa. Nós temos a primeira edição do livro A Guerra Santa, impresso em 1682. E esse era um pouco mais difícil de entender. Era um pouco mais oblíquo, um pouco mais analítico. Ainda tinha a abordagem alegórica, onde a cidade alma humana estava sendo disputada pelo Apolião, o diabo e Deus. Então esse livro se tornou o segundo trabalho mais importante, mais reconhecido de John Bunyan. O terceiro livro pelo qual ele é lembrado é sua autobiografia. É chamado Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. Nesse livro, Bunyan descreve sua conversão, sua experiência espiritual. Mas há outro livro, não tão conhecido, que completa o Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. É esse livro aqui. É chamado Um Relato de Meu Aprisionamento. O que aconteceu foi o seguinte. Em 1660, Bunyan foi preso e posto em julgamento. Ele foi condenado e passou 12 anos na prisão. Ele escreveu um relato de seu julgamento perante a justiça, e o juiz do caso, por coincidência, seria o juiz que aparece em O Peregrino, na Feira das Vaidades, conhecido como Juiz Ódio ao Bem. E Bunyan escreveu o relato de seu julgamento e o entregou, ou deu a um amigo dele. Mas o manuscrito foi perdido.
Ele o escreveu por volta do ano 1660 e ficou perdido por não menos do que 100 anos. Finalmente, em 1762 ou 63, ele foi encontrado. Então perceberam a sua importância e o publicaram. E o que temos bem aqui é esse livro. Um relato de meu aprisionamento. A data de impressão é 1765, mas foi escrito, na verdade, em 1660. Essa é a primeira edição. Neste relato de meu aprisionamento, ele não só conta sobre o seu julgamento ocorrido em Wingate, com o juiz já mencionado, mas há um trecho interessante que fala sobre a esposa de Bunyan, que foi ter com os juízes do tribunal e apelou em favor do próprio marido. E, na verdade, expressou sentir pena dos que o julgaram, porque eles teriam que prestar contas com Deus por prenderem o seu marido, que era um homem inocente. Este livro é, na verdade, um adendo, um acréscimo ao abundante graça para o chefe dos pecadores. E se você quiser realmente ter um relato completo da vida e das experiências de Bunyan, não leia apenas Abundante Graça, mas leia também um relato de meu aprisionamento. E hoje, um relato de meu aprisionamento é frequentemente adicionado às cópias de Abundante Graça para o chefe dos pecadores. Os livros de John Bunyan são clássicos. São frutos de uma mente fértil, abundante em imaginação. Imaginação que vem de um coração convicto e contrito. São também as sóbrias reflexões de um bom soldado de Jesus Cristo que enfrentou dificuldades pelo bem do Evangelho.